Olá, me chamo Marcos Trigueiro, sou um dos sócios fundadores da Think Finance. E aqui na Think Finance a gente tem o propósito, a gente tem a missão de transformar o Brasil através da educação financeira. E a gente faz isso por meio do apoio, por meio do suporte ao profissional planejador financeiro. E o planejador financeiro é um profissional que transforma a vida das pessoas através da otimização da relação delas com suas finanças pessoais. E eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho sobre os conhecimentos fundamentais, sobre as habilidades práticas e sobre as atitudes que um planejador financeiro precisa ter para conseguir transformar a vida das pessoas. Antes de te falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, é importante a gente entender o quanto o planejador financeiro ele impacta a vida das pessoas. Por isso, eu vou resumir aqui o que eu já falei em outros vídeos, que são as vantagens que o planejador ele proporciona para os seus clientes. Por exemplo, ele consegue otimizar a relação dos seus clientes com as suas finanças pessoais, e tem muitas pessoas, principalmente no país que a gente vive hoje, que é um país extremamente carente de educação financeira, que sofrem diversos traumas por simplesmente não ter uma boa gestão do seu dinheiro, uma boa gestão do seu orçamento. Como, por exemplo, depressão, ansiedade. A principal causa de divórcios no Brasil hoje é por problemas financeiros. Por isso é essencial a profissão de planejador na vida das pessoas. E o lado negativo é que não é uma profissão que já se encontra no senso comum. É uma profissão que muitos dizem ser a profissão do futuro, o que eu discordo, pois já é a profissão do presente. E quando eu digo que não cai no senso comum, é quando eu falo, por exemplo, a gente está com algum problema de saúde, vai no médico, o médico já é o senso comum. A gente quer emagrecer, vai numa academia, e aí para ir numa academia, para otimizar a performance da academia, contrata um personal, já é um senso comum. Emagrecer também, a gente pode falar até de um nutricionista, numa dieta, e aí a gente vai no nutricionista que já é o senso comum. A profissão de planejador financeiro, ela não está nesse senso comum. Por isso que muitos dizem que é a profissão do futuro. Só que com a chegada da pandemia, isso revolucionou o mercado. Por quê? Porque as pessoas começaram a enxergar a necessidade de uma tomada de decisão no âmbito financeiro, de um auxílio nessa tomada de decisão. Por isso, eu digo que a profissão de planejador financeiro é a profissão do presente. E agora a gente vai entender quais são esses 3 pontos, esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes que um planejador financeiro precisa ter para transformar a vida das pessoas. Bom, eu vou trazer aqui 3 conhecimentos, eu vou trazer aqui 3 habilidades e vou trazer aqui 3 atitudes e vou discutir conversar um pouco com você sobre cada um desses aspectos e entrar a fundo em cada um desses pontos, tá? Começando com os conhecimentos fundamentais que o planejador financeiro ele precisa ter para transformar a vida dos seus clientes. O primeiro conhecimento fundamental que o planejador financeiro precisa ter é conhecimento sobre finanças pessoais, é conhecimento sobre planejamento financeiro. Se o planejador ele não entender conceitos sobre finanças pessoais, se ele não entender conceitos sobre educação financeira, que é um déficit, uma precariedade muito grande no cenário, como ele vai conseguir proporcionar essa educação financeira para outra pessoa? Ele não vai conseguir. Então ele precisa ter um entendimento de orçamento, ele precisa analisar, entender conceitos como entradas, custos fixos, custos variáveis, gastos essenciais, gastos não essenciais, modelo de diversificação de renda, entender sobre um poder de poupança mensal e como fazer com que seu cliente comece a poupar de forma constante. Então ele precisa ter noções básicas sobre educação financeira. E educação financeira hoje não é algo que a gente aprende nas escolas. Hoje não é algo que a gente aprende muito menos em faculdade. Então o planejador financeiro ele precisa desse conhecimento. Ele precisa entender sobre o tema para poder ele proporcionar essa vantagem, para poder ele proporcionar esse ganho para outra pessoa. Porque se ele não entender do assunto, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem, tá? Então, o primeiro conhecimento fundamental que o planejador financeiro ele precisa adquirir é o conhecimento sobre finanças pessoais, é o conhecimento sobre educação financeira. E aí, quando a gente fala desses conhecimentos, é conhecimentos técnicos mesmo, tá? Conhecimentos sobre definições de diferentes aspectos, definições, por exemplo,
de conceitos como o que é o conceito de poupança, o conceito de poupar, o que é o conceito de investir, porque poupar e investir são duas coisas totalmente diferentes. Poupar é um valor que você vai economizar. E eu costumo dizer que poupar é uma decisão diária. Investir é uma decisão mensal, porque você vai investir aquele valor mensalmente, geralmente, na maioria dos casos, tá? Então, tem duas vertentes diferentes, então tem dois conceitos diferentes e o planejador financeiro precisa ir além desses conceitos. Precisa agregar na vida financeira do cliente esses conceitos, introduzir e não só introduzir e agregar. Precisa fazer com que esses conceitos eles permaneçam presentes. E depois que o planejador financeiro ele começa a conhecer os conceitos sobre educação, sobre finanças pessoais, ele vai dar um passo adiante nessa trilha e vai começar a ter o segundo conhecimento fundamental, que é o conhecimento fundamental sobre o mundo dos investimentos. Depois que ele entendeu sobre educação financeira, sobre organização financeira, estratégias de economia, de redução de custos, estratégias de aumento de renda, para levar tudo isso para o seu cliente e proporcionar a ele já, nesse primeiro aspecto, diversos ganhos, ele vai entrar no segundo conhecimento, que é o conhecimento sobre investimentos. E a partir do momento que ele entende sobre o mundo dos investimentos, ele está apto a conseguir fazer com que o seu patrimônio e o patrimônio do seu cliente cresça de forma exponencial. Entender sobre investimentos não vai também ser somente para ensinar o cliente a investir, mas vai ser para encontrar as oportunidades no mercado e fazer com que, alinhando com o perfil de investimento do seu cliente, ele proporcione essas vantagens, esses ganhos para o seu cliente. Entender sobre investimentos não é somente multiplicar sobre como melhorar a rentabilidade, mas é também conceitos básicos dos investimentos. Por exemplo, como é que funciona a tríade dos investimentos, que são os 3 pilares base de todos os tipos de investimento, que a gente tem como 3 pilares: liquidez, segurança e rentabilidade. A liquidez, nesse ponto, é o tempo de acesso ao determinado valor que você investiu. A segurança é o quanto de risco você vai estar disposto a correr para ter um determinado retorno. E a rentabilidade é o retorno que você vai ter naquele determinado ativo, naquele determinado investimento que você fez. E depois que ele entende esses conceitos base, ele vai entender conceitos para mais a fundo da vida do cliente. Por exemplo, perfis de investidor. Quais são os perfis de investidor que o meu cliente ele pode se enquadrar? De modo geral, a gente tem 3 perfis. O perfil conservador, que é aquela pessoa que não tem uma aptidão ao risco, vai prezar muito mais pela segurança. Um perfil moderado, que é aquela pessoa que já tem uma certa exposição ao risco, porque entende que essa certa exposição vai aumentar os seus ganhos. E o perfil arrojado, que é o perfil em que aquela pessoa ela já tem uma aptidão muito maior ao risco, porque sabe que quando feito de forma profissional e direcionada, o seu retorno tende a ser escalável, tende a ser exponencial na linha do tempo. E depois que ele entender esses conceitos sobre investimentos, ele vai entender conceitos de prazo, como investimentos de curto prazo, que são investimentos de até 2 anos, investimento de médio prazo, que são investimentos de 2 a 10 anos, investimentos de longo prazo, que são investimentos para mais de 10 anos focados na independência financeira. Então ele vai entender também conceitos básicos de mercado, como por exemplo, CDI, Selic, inflação. Então depois que ele entende todos esses conceitos sobre o mundo dos investimentos, ele vai conseguir passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Ele vai conseguir ter todo um know-how para poder montar um planejamento financeiro muito mais direcionado, muito mais assertivo e conseguir transformar a vida daquela pessoa se baseando na sua aptidão ao risco, se baseando em diversos outros fatores também, através do conhecimento que ele adquiriu estudando sobre investimentos. E depois que ele começa a entender todos esses conceitos sobre investimentos, ele também vai se aprofundar. Ele só não vai entender conceitos básicos. Ele precisa entender sobre os diferentes produtos que a gente tem no mundo dos investimentos. Ele precisa entender sobre os produtos da renda fixa. E aí a gente tem diversos produtos dentro da renda fixa. A gente tem produtos como, por exemplo, os LCIs, os LCAs. A gente tem produtos como os CRIs, os CRAs, as debêntures, produtos mais conservadores como os CDBs, até mesmo a poupança. Ele precisa entender quais são as suas vantagens e suas desvantagens e o porquê a maior parte das pessoas elas guardam seu dinheiro nesse tipo de investimento.
E a partir desse momento que ele se aprofunda nos produtos da renda fixa, ele também vai se aprofundar nos produtos da renda variável. Produtos que muitos clientes eles querem começar já a vida financeira entendendo sobre esses produtos. E aí vai do planejador financeiro acalmar o seu cliente e entender que alguns passos anteriores são fundamentais antes da gente chegar nesses investimentos na renda variável. Como, por exemplo, a montagem de uma reserva de emergência. Como, por exemplo, a criação de uma previdência privada, o início de uma previdência privada com foco na independência financeira. E outros pontos também que podem chegar aviantes de uma carteira diversificada. Mas aí, entrando no ponto dos investimentos, focando na renda variável, a gente tem diferentes produtos que o planejador ele vai precisar entender, como ações, fundos de investimento, com ênfase aqui nos fundos imobiliários, nos fundos de ações, nos fundos de multimercado. A gente tem também outros produtos da renda variável, como os criptoativos. A gente tem também outro produto da renda variável, como, por exemplo, aqui, os BDRs, os derivativos, e tem diversos outros, os ETFs e muito mais. Tá? Então, o planejador financeiro ele vai precisar entender todos esses conhecimentos fundamentais do mundo dos investimentos. E quanto mais ele se aprofunda, mais ele se torna um profissional diferenciado, um profissional que vai conseguir passar a melhor mensagem para o seu cliente. E depois que ele entende sobre os investimentos, toda a parte inicial e toda a parte avançada, ele vai para o terceiro conhecimento fundamental, que é o conhecimento sobre leis e regulamentação. As leis no mundo financeiro, no mercado financeiro, elas são atualizadas constantemente. Então, só de 3 meses para cá, na data que eu estou gravando, a gente teve uma mudança na Previdência Privada, a gente teve 2 mudanças na Previdência Privada, né? Uma positiva, uma negativa. A gente teve uma mudança na taxação dos fundos, outra mudança na taxação dos criptoativos. Então, nesse momento de hoje, a gente de 3 meses para cá teve várias mudanças no mercado financeiro. E se o planejador financeiro ele não se atualizar, ele não tiver esse aprendizado contínuo, ele não vai conseguir estar diante das oportunidades do mercado. Então, ele precisa entender todas as regulamentações e todas as leis para, além de se proteger, conseguir proteger o seu cliente da relação conflituosa que existe hoje no mercado financeiro. Então, é imprescindível que ele entenda toda essa regulamentação por trás e sempre busque esse aprendizado contínuo e sempre busque essa atualização. E a partir do momento que ele vai atrás de todas essas leis e de todos esses regulamentos para entender as especificidades de cada um, as especificidades e as brechas que existem no mercado financeiro, ele encerra todos os conhecimentos fundamentais que ele precisa ter para agregar na vida financeira do seu cliente. E depois que a gente entende todos os conhecimentos fundamentais, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo são as habilidades práticas que todo planejador financeiro precisa ter para conseguir transformar a vida das pessoas. E a primeira habilidade prática é a habilidade de comunicação. Se o planejador financeiro ele não se comunicar de forma eficiente, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Então, o papel do planejador financeiro é pegar os termos complexos que existem no mercado financeiro e traduzir esses termos complexos em termos simples e de fácil entendimento. Então, se ele não tiver uma comunicação clara e uma comunicação eficiente, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem. Ele não vai conseguir traduzir o complexo no simples. E como a maior parte das pessoas hoje não possui educação financeira, a maior parte das pessoas não vai entender os termos complexos do mercado financeiro. Tem muitas pessoas que não sabem o que significa dividendos, não sabem o que significam proventos, não sabem o que significam diversos termos financeiros que são termos complexos. Então, cabe ao planejador transformar toda essa complexidade em algo simples e de fácil entendimento. E ele pode fazer isso simplesmente na forma de falar, trazendo exemplos do dia a dia, trazendo ilustrações, trazendo gráficos, com diversas ferramentas, ele vai conseguir passar essa mensagem da melhor forma possível para conseguir, através da melhor mensagem possível, fazer com que o seu cliente siga o planejamento financeiro e entenda o que ele vai estar fazendo diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente.
Porque se o cliente não entender o porquê ele está fazendo, porquê ele está seguindo aquele planejamento financeiro, vai chegar uma hora que a bolha vai estourar. E tudo aquilo que o cliente se esforçou para acumular, para conquistar, vai por água abaixo. Justamente porque o planejador financeiro não conseguiu fazer com que seu cliente engaje, com que seu cliente entenda o que era para ser feito. E ele não vai conseguir fazer isso se ele não tiver uma comunicação eficiente. Então, a comunicação, a oratória, ela é imprescindível como uma habilidade prática para um planejador financeiro. Ele precisa saber conversar, ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber traduzir termos complexos em termos simples. E depois que ele tem essa comunicação eficiente e passa a melhor mensagem possível para o seu cliente, a gente vai para a segunda habilidade prática. A segunda habilidade prática que todo planejador financeiro precisa ter é uma habilidade analítica. Ele precisa tomar decisões rápidas e eficientes de acordo com a volatilidade do mercado e de acordo com a volatilidade da vida financeira do seu cliente. O mercado, ele não é estático, o mercado é dinâmico, ele oscila a cada minuto, a cada segundo. A vida financeira do cliente também não é estática. A vida financeira do cliente passa por muitos altos e baixos. Então, o planejador financeiro ele precisa ter essa visão analítica. Ele precisa meio que estudar a vida financeira do cliente como se fosse um tabuleiro de xadrez e chegar à melhor jogada possível para que o cliente conquiste os seus objetivos financeiros, a sua independência financeira, que seria o checkmate financeiro. Quando o cliente começa ou atinge a sua liberdade financeira. Então, o planejador financeiro que não tem essa visão analítica, ele não consegue tomar decisões financeiras eficientes para o seu cliente. Ele precisa ter esse jogo de cintura para entender o que cabe e o que não cabe de forma personalizada e alinhada com os interesses particulares de cada cliente. Porque nenhum cliente vai ser igual ao outro. Porque cada pessoa tem sua individualidade, tem os seus objetivos, tem o seu perfil de risco, tem uma realidade financeira diferente. Então, essa visão analítica e essa tomada de decisão eficiente, individualizada para cada cliente, personalizada, é fundamental. É imprescindível que o planejador financeiro ele tenha essa visão analítica e consiga dar as melhores respostas no menor período de tempo possível. E depois que a gente passa por essa habilidade analítica, a gente vai para a última habilidade que o planejador financeiro precisa ter para agregar na vida financeira do seu cliente. E a última habilidade é uma habilidade de planejamento e organização financeira. Quando o cliente ele inicia o trabalho, a vida financeira dele, na cabeça do cliente, está uma bagunça, está de cabeça para baixo. Então, se o planejador financeiro ele não souber organizar muitas vezes a casa, ele não tiver essa habilidade de organização, essa habilidade de planejamento, ele não vai conseguir montar um planejamento financeiro eficiente para o seu cliente. É muitas vezes aquele quarto que a gente tem na nossa casa que está desorganizado, né? Que a gente passa naquele quarto e pensa, poxa, esse quarto está desorganizado, depois eu arrumo. Mas quando a gente começa a organizar aquele quarto, organizar a vida financeira do cliente, a gente começa a ter uma visão diferente. Aquela lei da atratividade, né? Se a gente tem um ambiente, se a gente tem uma vida financeira estável, organizada, planejada, a gente começa a atrair coisas positivas para a nossa vida financeira. Então, o planejador financeiro, ele precisa ter essa habilidade de planejamento e essa habilidade de organização. Ele vai pegar o orçamento do cliente, o quarto do cliente que está bagunçado e ele vai organizar esse quarto. Ele vai categorizar todo o orçamento do cliente e vai planejar metas mensais para que o seu cliente siga essas metas mensais e continue o planejamento financeiro de acordo com tudo aquilo que ele projetou de conquista, atrelando aos objetivos, atrelando ao perfil de risco, atrelando à realidade financeira dentro do que é possível ser feito. Então, essa organização vai trazer uma visão muito mais clara para o cliente e essa visão muito mais clara vai fazer com que o cliente tome até mesmo decisões financeiras mais racionais ao invés de decisões financeiras emocionais. Por isso que a habilidade de organizar e a habilidade de planejar depois que organiza
é fundamental para todo planejador financeiro. Então, quando a gente fala de habilidades práticas, a gente cita 3 habilidades. A habilidade de comunicação, que é quando o planejador financeiro ele vai pegar todos os termos complexos e transformar em termos simples e de fácil entendimento. A habilidade analítica, que é a habilidade dele conseguir tomar decisões financeiras mais eficientes para o seu cliente, e não só mais eficiente, mas essa tomada de decisão tem que ser uma tomada de decisão rápida, até porque o mercado financeiro não é estático, ele é muito dinâmico. E a habilidade de planejamento e organização, que é quando ele organiza a casa e depois ele planeja as próximas conquistas dos seus clientes. E quando a gente fala de organizar a casa, é todo aquele entendimento de orçamento. Então, se ele não adquiriu o conhecimento fundamental sobre finanças pessoais e educação financeira, ele não vai conseguir ter essa habilidade de organizar a casa da melhor forma possível. Ele vai fazer ali uma organização meia boca. Então, por isso que um passo sempre de cada vez. Por isso que ele precisa ter uma trilha de aprendizado para se tornar um planejador financeiro muito mais diferenciado no mercado, um planejador financeiro que transforma cada vez mais vidas com uma metodologia validada. E o último ponto que o planejador financeiro ele precisa é de atitudes. 3 atitudes fundamentais que todo planejador financeiro precisa ter se ele quiser ser um planejador financeiro de sucesso. Um planejador financeiro promissor, um planejador financeiro que impacta a vida das pessoas. A primeira atitude é uma atitude de proatividade e iniciativa. Então, o planejador financeiro ele tem que ter iniciativa de chegar e querer entregar o resultado para o seu cliente, independentemente da situação que ele esteja. Se ele não for um profissional proativo, que já chegue com as melhores respostas, já chegue com as principais atualizações em primeira mão para os seus clientes, ele é um profissional que fica para trás. Ele é um profissional descartável. Então, essa proatividade, essa iniciativa por parte do planejador de mostrar para o cliente o quanto o impacto de uma taxa Selic pode afetar na sua rentabilidade, na sua carteira, ou o quanto uma mudança no mundo das milhas pode impactar na estratégia. Essa proatividade, essa iniciativa é muito importante. Por quê? Porque o cliente vai ter a certeza de que o seu planejador financeiro, de fato, sempre vai estar buscando as melhores opções, sempre vai estar buscando as melhores oportunidades que existem no mercado financeiro. E depois que o planejador ele tem essa atitude de proatividade, essa atitude de iniciativa, ele precisa ter a segunda atitude, que é uma atitude imprescindível, que é uma atitude muito importante, que é uma atitude de empatia. Se o planejador financeiro ele não se coloca no lugar do seu cliente, se ele não traz os objetivos do seu cliente para si, ele não vai montar o melhor planejamento financeiro possível para o seu cliente. E é nesse momento que a gente tem que se colocar no lugar do próximo. É nesse momento que essa atitude de empatia ela tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque se você não se coloca no lugar do seu cliente, você não vai conseguir montar o melhor planejamento financeiro possível para ele, porque você não vai entender as necessidades daquele cliente. Você não vai entender o porquê aquele cliente ele quer tanto realizar a aquisição do seu primeiro imóvel, ou porque aquele cliente ele quer tanto ir para a Europa. Se você não se colocar no lugar daquele cliente, e para você se colocar no lugar daquele cliente, para você ter essa empatia, existe uma pergunta muito importante a ser feita, que é o porquê, que é o que e que é o como. Então, se você entender o porquê, você vai entender a raiz do problema ou a raiz da necessidade. E quando você entende a raiz da necessidade, fica muito mais fácil você se colocar no lugar do seu cliente. Então, tem um livro muito interessante que é Comece pelo Porquê. Porque começando pelo porquê, você vai começar a entender aspectos muito mais intrínsecos, aspectos muito mais profundos da vida financeira daquela pessoa com que você está se conectando. E se você não tem empatia por aquela pessoa, você não vai ter conexão. E se você não tem conexão, você não vai conseguir passar a melhor mensagem, você não vai conseguir montar o melhor planejamento, você não vai conseguir se comunicar de forma eficiente. Então, tudo tem origem na empatia. A partir do momento que você se coloca no lugar do próximo e tenta, a partir desse momento, montar o melhor planejamento financeiro da sua vida para cada novo cliente que você faça. E aí você vai evoluindo como pessoa e como profissional.
sempre entregando os melhores resultados possível para o seu cliente. E a última atitude que o planejador financeiro ele precisa ter é a atitude de resiliência. Se um planejador financeiro ele não for um profissional resiliente, um profissional que aguente lidar com pressão, ele não vai ser um profissional de sucesso. Ele não vai ser um educador, um planejador, um consultor financeiro de sucesso. Porque essa atitude de resiliência ela é importante. Eu dou muito o meu exemplo nessa hora. O meu exemplo é o seguinte. No início da minha jornada no mercado financeiro, eu passei 8 meses sem fechar nenhum cliente. Eu podia ter passado 8 meses em casa, sem fazer nada, até porque o planejador financeiro tem esse benefício de liberdade geográfica. Só que eu fiz diferente. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria transformar a vida das pessoas através da educação financeira e que a profissão de planejador financeiro ela me proporcionava essa mudança, essa transformação, esse impacto. Então eu não passei 8 meses em casa sem fazer nada, só recebendo vários nãos. Eu passei 8 meses me capacitando, me desenvolvendo, trocando networking com outros profissionais de mercado, participando de workshops, participando de palestras, eventos. Por quê? Porque quando chegasse o momento certo, eu iria estar totalmente capacitado, eu iria estar totalmente confiante para entregar o resultado que o meu cliente esperava de mim. Então, a resiliência ela é muito importante, mas resiliência é algo fácil? Não, não é fácil. Nesses 8 meses eu pensei em desistir diversas vezes. Só que eu sabia o que eu queria. Eu sabia que a profissão de planejador financeiro me proporcionava algo fora do comum, algo fora do tradicional. E por ter essa resiliência durante 8 meses eu consegui virar minha chave. E depois que eu virei minha chave, eu me tornei um profissional diferenciado no mercado. Um profissional que tem todos os tópicos anteriores que eu já citei nesse vídeo daqui. Então é imprescindível que você tenha resiliência, que você saiba lidar sob pressão. E sob pressão é uma pergunta que o cliente faça que você não vai saber responder, que você precisa ter um jogo de cintura. E de fato você não vai saber tudo sobre o mercado financeiro no seu início. Você vai levar várias porradas, mas a partir do momento em que você leva várias porradas, você começa a se tornar uma pessoa muito mais madura, um profissional muito mais calejado, um profissional muito mais firme, com muito mais bagagem para você conseguir agregar no seu próximo cliente. Então, quanto mais porrada, melhor para você se aprender, para você se desenvolver e se tornar um profissional muito mais experiência nesse mercado. Então vamos lá, só recapitulando os 3 pontos. Todo planejador financeiro ele precisa ter conhecimentos fundamentais, habilidades práticas e atitudes. Dentro de conhecimentos fundamentais, ele precisa ter conhecimento sobre finanças pessoais e sobre educação financeira. Ele precisa ter conhecimento sobre o mundo dos investimentos, tanto seus conceitos básicos quanto seus conceitos avançados. E ele precisa entender sobre leis e regulamentação, para poder sempre ficar a par das atualizações que vão surgir no mercado financeiro. Depois desses 3 pontos, ele fecha toda a parte de conhecimentos fundamentais. Sobre, segundo ponto, habilidades práticas que ele precisa desenvolver. A primeira habilidade é a habilidade de comunicação. Ele precisa saber transformar uma linguagem complexa do mercado financeiro em uma linguagem simples e de fácil entendimento. Ele precisa passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Ele precisa também ter uma habilidade analítica para tomar as melhores decisões de forma rápida e eficiente e que sejam decisões financeiras inteligentes para o seu cliente, até porque o mercado ele tem muitas oportunidades para quem toma decisões financeiras rápidas e inteligentes. E o terceiro ponto, ele precisa de uma habilidade de planejamento e organização financeira. Se ele não conseguir arrumar a casa do cliente, esse cliente ele não vai conseguir seguir o planejamento da melhor forma possível. E depois que a gente entende as 3 habilidades, a gente vai para as 3 atitudes, que é o terceiro ponto. Quando a gente fala de 3 atitudes, a primeira atitude é a atitude de iniciativa, de proatividade. E o planejador financeiro ele precisa querer estar à frente do mercado para poder entregar as principais atualizações para o seu cliente. O segundo ponto é a empatia, para poder se colocar no lugar do seu cliente,
se colocar no lugar do próximo e montar o melhor planejamento financeiro possível de forma alinhada e de forma direcionada, com todas aquelas informações que ele colocou, começando pela raiz do objetivo. Se ele começa pela raiz, ele tem uma empatia muito maior, ele tem um entendimento maior, tem uma conexão muito maior, consequentemente, um planejamento financeiro muito mais eficiente. E a última atitude é a atitude de resiliência, porque no mercado financeiro você com certeza vai receber muitos nãos, você com certeza vai receber muitas quedas. Mas é importante que você aprenda com cada queda e você volte cada vez mais forte. Por quê? O verdadeiro campeão não é aquele que no dia seguinte ele vai lá aproveitar a vitória. O verdadeiro campeão ele surge de todas as derrotas. O que é que ele faz após cada derrota que ele tem? Se ele conseguir se reerguer e entender que aquela derrota teve um motivo e conseguir melhorar a cada derrota para que ele não seja mais um derrotado, ele vai se tornar o maior campeão de todos. Então você precisa ser resiliente, tá? E aí a gente vai entender a importância do mindset positivo nesse processo. Se você sabe todos os benefícios que a profissão de planejador financeiro te proporciona, se você sabe o impacto que a profissão de planejador financeiro causa na vida das pessoas, e se você tem um mindset financeiro positivo, um mindset positivo de que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para conseguir se tornar um profissional diferenciado no mercado, as coisas vão começar a fluir. Se você tem um mindset positivo de que você está fazendo o melhor para agregar na vida financeira dos seus clientes, de fato, as coisas vão começar a fluir. E quando as coisas começarem a fluir, você, através de tudo isso que eu comentei hoje, vai ter um resultado exponencial, um resultado escalável, um resultado sadio e, possivelmente, uma carreira muito promissora no mercado financeiro. Então, estou sobre todos esses 3 pontos de habilidades, de conhecimentos e de atitudes. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. E se você tem interesse em se tornar um planejador financeiro, segue as nossas redes sociais. E caso você tenha esse interesse, eu te convido a dar uma olhada no nosso blog, porque lá a gente faz posts semanais para quem quer iniciar nessa jornada de planejador financeiro. Eu te espero no próximo vídeo.